Fala pessoal, tudo certo? Estamos aqui para mais um episódio do Plano B, podcast aqui do Baldin Melo sobre a IA e o futuro das profissões e dos negócios. E hoje a gente conta com a presença aqui do Fernando Cardoso, que é cofundador e CEO da Pose. E Fernando, te apresenta aí, apresenta também a Pose para a galera conhecer. Então, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. É um tema muito legal, que tem bastante curiosidade atualmente. A Pose é uma marca de roupa fitness voltada para o público feminino. Então, nós já estamos completando 5 anos de marca. Nós nascemos no digital e ficamos no digital, estamos só no digital, crescemos bastante. Estamos com a projeção para o ano que vem de faturamento de 100 milhões, já só no e-commerce, sem marketplace, sem atacado, multimarcas e tudo mais. Então a gente acaba olhando bastante para esse quesito de tecnologia, IA, inovação. E é isso, uma das minhas principais atribuições na empresa é a parte de performance, de crescimento. Hoje o quadro da Pose conta com outras 2 sócias. Eu tenho uma sócia na parte de produto, que cria os produtos, essas estampas maravilhosas, enfim, e outra sócia na parte operacional e administrativa, que toca produção, finanças e atendimento, que são 2 pessoas fantásticas também. Fernando, pergunta polêmica agora. Das funções que tu tem hoje na Pose, qual que tu acredita que a IA vai substituir em pouco tempo? Então, eu acho que todas as funções relacionadas à execução de tarefa repetitiva e padronizada tendem ou a serem excluídas ou a reduzidas. Então, talvez uma equipe de 10 pessoas vão ser reduzidas para uma que vai operar, porque ainda assim precisa operar, ou conferir o trabalho do uma IA, alguma coisa assim, mas eu acredito que é nesse sentido, uma função repetitiva. Alguma coisa de conferência financeira, alguma coisa de finanças que remete a pagamentos. A gente tem muita logística de pacotes e tudo mais que são muito repetitivos, da entrada em sistema e tudo mais, essas funções eu acredito que vão ser, substituídas por algum tipo de tecnologia. A gente estava conversando um pouco aqui antes, sobre, como você já tem utilizado a IA e tu mencionou também um curso que fizeste ano passado lá no pessoal da G4. O que que tu acredita que mudou no cenário, de negócios em relação à IA de um ano, né, o ano passado, por exemplo, para cá? Assim, a gente vê muito esse assunto, o assunto realmente está hypado, assim, todo mundo Uhum, fala, toda empresa fala, parece que se tu não tá falando sobre isso, tu é um completo alienígena. E o uhum. que que mudou de um ano para cá na tua visão no mundo de negócio, assim? Na minha visão, conversando com vários empresários e até pessoas de outras empresas e até da minha própria equipe, eu acho que o que mudou principalmente foi a adoção da IA em vias práticas nos negócios. Ano passado, falava-se bastante, talvez tanto quanto hoje, mas se aplicava pouco. O que se usava, na minha visão, era textos no chat GPT para perguntas aleatórias. Uhum. Hoje a gente já vê aplicações reais e quase como um computador, todo mundo tá lá com a sua tela aberta, assim como tá com o seu computador, tá com a sua Uhum. aba do ChatGPT ou, por exemplo, quem cria, artes visuais, alguma coisa nesse sentido, vai usar outras Outras ferramentas, ferramentas. tá. Mas eu acho que o principal é a adoção. Então hoje está muito mais normal e usual a usabilidade e aplicações dentro do meio de negócio. As pessoas aprenderam como usufruir disso. Eu acho que Uhum. essa é a principal mudança. A gente conversou inclusive no último papo que a gente teve aqui com, conversando sobre IA na medicina, justamente sobre isso, a diferença da velocidade do desenvolvimento da tecnologia com a velocidade da adoção. E como muitas vezes, há esse hiato, né, esse gap entre desenvolvimento e adoção, as pessoas ficam assustadas: a IA vai, né, daqui a pouco vai ter robô andando por Sim, tudo e fazendo tudo", só porque ainda tem um espaço de adoção. Tu mencionou que cresceu, mas ainda tem um espaço grande para as empresas, muito. né. O que que tu, em que áreas tu entende, por exemplo, olhando para o teu negócio de, né, de varejo, parte de confecção, o que que falta ainda e que já tem tecnologia desenvolvida, mas que a adoção ainda está fraca na Uhum, parte de IA? perfeito. Então, eu acho que nós estamos no primeiro degrau de uma era que se posso dizer uma grande revolução, se não a maior revolução nos últimos, com certeza nos últimos Sim. 10, muito provavelmente maior do que a internet, muito maior, provavelmente, sei lá, a revolução industrial nos últimos 100 anos. Mas a gente está bem no primeiro degrau ainda e a gente nem talvez consegue enxergar tudo que vai vir de ganho de eficiência ou até de coisas que a IA vai fazer que a gente não imagina. Mas dentro
do meu cenário, do meu business, alguma coisa nesse sentido, eu vejo que ainda é pouco explorado a questão de produção de imagens e vídeos com IA. Eu acho que fala-se muito, a gente vê muito conteúdo nas redes sociais, seja no Instagram, seja no TikTok, de Google lançou tal versão do Sim. criador de imagens, e olha que legal, o vídeo é perfeito, realmente quase que não dá para ver a diferença. Mas quando a gente entra num site de uma marca ou numa rede social de um fabricante, de uma marca, de alguma coisa, a gente não vê esse conteúdo lá. Então ele não tá lá. Então o pessoal ou está experimentando ou ainda não sabe como utilizar. Então eu acho que nesse sentido ainda, e nós inclusive demoramos a começar a usufruir disso. Eu acho que tem muito espaço para melhorar nesse sentido. Eu acho que também existe um grande fator que é o cliente, no nosso caso, ele está a 2.000 quilômetros de distância da nossa empresa. Então a gente vende para o Brasil inteiro via e-commerce, e usar a IA para que o cliente consiga ver o nosso produto vestido nele, que o Google já lançou essa tecnologia e certamente outros players, se já Uhum. não lançaram, vão lançar nos próximos 6 meses. Eu acho que é um grande potencial aí a ser explorado, que quase que seria provar a roupa em uma loja, Provar só que no roupa. conforto da sua casa, sem que um vendedor esteja no teu lado, Uhum. talvez te pressionando. Então a gente ainda tem todos esses saltos para fazer. Bom, a gente estava falando da parte de produção de vídeo e imagem, né, com IA. Tu tinha mencionado que vocês publicaram ontem a primeira, acho que é a primeira, né? Primeiro vídeo. Primeiro vídeo, e aí, como é que foi esse aprendizado de vocês antes da publicação? Como é que foi a jornada? Então, o que que vocês fizeram, o que que vocês testaram, estudaram? E a partir da publicação, como que o público reagiu a isso? Então, assim, foi um processo de maturação entre precisamos fazer algo de IA, Sim. e eu acho que a IA, ela não é o recurso, ela é um dos recursos. Então isso foi uma coisa que ouvi de uma pessoa muito inteligente, que agora eu não vou me lembrar quem era, mas quando eu ouvi, disse: "Poxa, eh, a IA, ela não tem que ser escolhida como um processo definido, vou fazer isso com IA. A IA é um dos recursos". Então, nós fomos criar um vídeo para uma campanha que nós lançamos, para uma coleção, de uma campanha de uma coleção que nós lançamos ontem. É a nossa primeira linha de corrida, e os nossos clientes pediam esse tipo de produto e tudo mais, esse tipo de tecnologia. E dentre o arsenal de possibilidades que nós tínhamos, nós elencamos que poderia ser feito o vídeo dessa campanha em IA, ou poderia ser feito com Uma uma externa? externa, uma captação de filmmaker, Aham. modelos e tudo mais. Mas nesse caso, como a linha de corrida geralmente ela é alusiva à tecnologia, à inovação, a Dinâmica? coisas mais dinâmicas, a gente viu que poderia ser uma ótima experiência para a gente entrar nesse cenário de IA. Então nós elencamos essa coleção para começar a fazer esse teste, isso. Para a gente fazer esse vídeo, a gente usou a nossa equipe que já estava focada em IA. Então esse é um ponto importante. Quando a gente começou a querer fazer coisas com IA, nós tivemos um grande empecilho, que é uma grande dificuldade que eu acho que muitas empresas passam, que é tentar chegar para pessoas que executam funções no formato antigo e sugerir novas ferramentas em IA. Uhum. Então, a pessoa já está há 10 anos fazendo a função no formato antigo. Aí ela vai ter que ainda ter uma curva de aprendizagem. Sim. A gente chama de rampar. Ela vai ter que, até ela ser produtiva, ela vai demorar. Só que ela tem as atribuições dela do dia a dia. E ela acaba sempre fazendo no jeito antigo. E a IA acaba ficando em segundo plano, e ela não aprende, ela não dá atenção, e aquilo ali vira uma coisa que vira E um às pequeno vezes projeto. e às vezes ela foca no erro da IA, né, e fala: "Tá vendo? Alucinou aqui, É, criou um dedo a mais aqui na imagem, isso. não dá pra usar". Perfeito. E nós, como seres humanos, a gente tem o viés de querer defender a nossa área de segurança, que é Sim, o que a gente já era bom, a gente é bom ainda. Então o que que eu tomei a decisão esse ano? Peguei um profissional que tinha uma aptidão para IA, que já fazia pesquisas, ele já tinha lá, dentro do tempo livre dele, brincadeiras em IA ou testes em IA, e nós propusemos para ele para ser uma das pessoas, que foi a primeira, mas vai ter outras, focado em aprender IA e só operar IA dentro da empresa. Então nós movemos ele de área, ele já era um colaborador, e ali foi o grande salto. Então nós investimos durante 2 meses, claro que nós vamos investir muito mais, mas durante 2 meses ele não produziu nada, ele só ficou estudando, comprando cursos, fazendo testes, assinando vários tipos de ferramentas, para quando ele levantou a mão e disse: "Ó, eu acho que eu já consigo produzir
um material. Nós vimos que tínhamos uma Uma oportunidade, uma necessidade, necessidade. e aí a IA se tornou uma ferramenta. Uhum. E aí ele demorou 2 semanas para fazer um vídeo de 15 segundos, que é uma produtividade muito baixa. Uhum. Mas como a gente acredita que isso no futuro vai aumentar a produtividade, a gente aposta, continua apostando e ficamos bem felizes com esse resultado. A reação do público que você me perguntou, tivemos reações excelentes e tivemos críticas construtivas. São pessoas que ainda não se adaptaram com o conteúdo de IA. E tá tudo bem, a gente tem que respeitar as opiniões. Uhum. Nós vivemos num planeta de seres humanos e não de robôs. Uhum. Então é normal que Quem usa a roupa no fim do dia é um ser humano, quem usa o nosso produto é o ser humano. não é o robô, né? E, inclusive, ela tem o direito de ter a opinião dela, e a Sim. gente, né, a gente publicou o vídeo ontem, e uma pessoa publicou um comentário dizendo: "Ah, eu acho estranho esses conteúdos de IA", e a gente tem que respeitar a opinião dela e tá tudo bem, né, Uhum. então a gente não apaga, a gente não critica e tá tudo certo. Mas vocês deixam claro que o conteúdo foi gerado por inteligência artificial ali na publicação, quando Sim. então, assim, tá transparente para o público, né. Em nenhum momento vocês tentam enganar do tipo: "Não, aqui é um Uhum. ator que tá correndo ó". Não, uma coisa que desde o início nós colocamos como valor é, sempre que a gente for fazer algo com IA, a gente vai falar que é IA. Uhum. Até nesse conteúdo nós focamos em fazer o conteúdo bem artificial para que as pessoas não ficassem confusas. Uhum. E colocamos o flag de sinalização que é um conteúdo gerado por IA, até a própria rede social pede isso e nós também achamos que é saudável. E se alguém nos perguntar, prontamente a gente Hum. vai ser, porque a gente acredita na transparência. Então ali é mais um recurso, assim como quando a gente abre um Photoshop e a gente trata uma pele, querendo ou não, é uma É sintético, manipulação, é é sintético. sintético, É. perfeito. Então, até onde Sim. é sintético e é totalmente real. Mas foi esse caminho que nós levamos até o nosso primeiro conteúdo Uhum. de IA, que agora já tem outros no forno para Né, serem postados. muito mais rápido provavelmente o Bem tempo mais de rápido. produção. E eu fiz a pergunta inicial, né, o que que substitui? E na tua visão agora, o que que não substitui? O que que no teu negócio, por exemplo, e aí que dá para aplicar para negócio da pessoas que estão ouvindo a gente, dos nossos clientes aqui, que são negócios de tecnologia, né, o que que na tua visão a IA ela não vai substituir, ou seja, o ser humano a partir de agora ele tem que, a partir dessa revolução que a gente está vivendo, né, que é uma nova revolução Uhum, tecnológica, o que que o ser humano ele tem que começar a priorizar em termos de aprendizado, desenvolvimento? uhum. Então, eu acho que, assim, o que não substitui? A gente nunca vai substituir os humanos, porque nós vivemos num planeta de seres humanos. E quem consome os nossos produtos, inclusive os próprios serviços de IA, são seres humanos. Sim. Então, se não tiver humano para consumir, então naturalmente esse ecossistema ele está rompido. Mas o que que o ser humano, o que que o profissional hoje, que eu acho que é a grande pergunta, ele tem que estar antenado. E não é assim: "A minha função vai deixar de existir", não é isso. É como eu posso chegar no objetivo final do meu trabalho, que é entregar, por exemplo, um vídeo, ou entregar de repente um relatório com um bom resumo, né, alguma análise sobre Uhum, negócios, ou vendas, ou finanças, ou uhum, qualquer tipo de coisa, com o auxílio da IA, de uma forma mais eficiente, mais rápida e menos trabalhosa. No fim, vai agregar para o trabalho dele. Então é como usar essa ferramenta para agregar ao seu trabalho, como sempre foi com todas as outras ferramentas que foram lançadas hum. nos últimos 100 anos. Sim. O computador, ele não impediu de ele não bloqueou um humano de vender ou de comprar e tudo mais. Ele possibilitou fazer outras coisas, ou talvez contatos com pessoas que estão a 10.000 quilômetros de distância. Então eu acho que esse olhar tem que ser mais amplo. Ele não tem que ser um olhar de como eu vou ser atacado, e Uhum. sim como eu Como eu vou posso aproveitar essa oportunidade para sim. usar essa ferramenta a meu favor, né? Acho que Exatamente. esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu vi um estudo recentemente, até acho que a gente publicou numa coluna que a gente tem no jornal, relacionado após essa revolução da IA, as pessoas mais experientes, mais sêniores mesmo nas funções que estão se adaptando à tecnologia, estão ganhando mais espaço no mercado, em detrimento de, pessoas que estão chegando muito cruas no mercado, que elas não dominam nem a teoria ali, muito menos a IA. Porque assim, para eu dominar a IA, eu preciso saber o que eu estou fazendo, Hum, né. Essa pessoa que vocês alocaram ali para, por exemplo, elaborar esse vídeo, provavelmente ela sabia muito bem o que ela estava fazendo, porque tem uma série de detalhamento de prompt, sim. uma série de coisas que tem que tomar cuidado para que o resultado seja de fato um bom resultado, né.
Então, eu acho que faz muito sentido olhar por essa linha. Mas enquanto tu falava do vídeo, uma pessoa me veio à mente que, vocês têm muito no negócio de vocês e que dificilmente, a IA vai substituir, que são os influenciadores, né. Uhum. Então vocês lançaram um vídeo com uma IA, ele resolve um problema de mostrar o produto, de uma série de coisas, mas ele não de certa forma, ele não influencia o consumidor a adquirir, porque ele não é uma pessoa real, não tem como eu interagir com ela, Uhum. ele não está publicando ali, o dia a dia, né. Então, mas dentro desse universo de influenciadores hoje, vocês utilizam bastante, né, Sim. eh, tem algo que tu acredita que ainda assim a IA vai, por exemplo, o próprio influenciador poder gerar ali um vídeo dele mesmo com a já existe isso no mercado, enfim. Então, eu não fui a fundo para saber se já existe no mercado, mas eu sei que a gente consegue replicar rostos na IA, então isso é uma coisa Sim. extremamente fácil. Obviamente que daí entra um outro quesito, que talvez é do direito de direitos autorais, mas é uma coisa sintética, e aí é uma discussão talvez até bem filosófica e longa e que vai entrar provavelmente no meio jurídico, se é que já não está acontecendo. Mas o que a gente enxerga é, as pessoas gostam de acompanhar pessoas, e não coisas sintéticas. Uhum, Se fosse ao contrário, o TikTok não teria viralizado tanto, os conteúdos orgânicos não teriam viralizado tanto, os memes não teriam o engajamento que tem, porque hoje é algo que na internet tem muito engajamento, na nossa vida é o meme. Porque o meme é a sátira da nossa uhum. vida pessoal e não vida É, robótica. robótica. Porque são as coisas que nós cometemos erros, mas outras pessoas se identificam, coisas inesperadas que aconteceram, né, ar-condicionado que cai na cabeça ou não na cabeça, mas ele cai no chão e quase mata a pessoa. Então são coisas inesperadas. Eu acho que a IA, ela vai novamente ser uma ferramenta para as pessoas que são criadoras de conteúdo, para fazer edição de vídeo, talvez melhorar suas legendas, fazer análise dos comentários que as pessoas estão conversando com ela, e novamente vai aumentar a produtividade dela. Talvez ela consiga se conectar com mais pessoas do público dela, Uhum, mas substituir nunca. Eu acredito que um ser humano não vai querer ver um conteúdo de robô. sim. E se esse dia chegar, eu acho que nós teremos outros problemas na sociedade, não O problema é outro, o né. problema é outro. Mas eu acho que nunca teve tão latente o mundo dos influenciadores. Sim. Tanto é que antes existia só o grande e hoje existe Os até um micro. mini, micro. E nós, como pessoas físicas ou até microempreendedores ou empreendedores na nossa realidade, nos tornamos os influenciadores, porque hoje todo mundo se tornou. Sim. Então essa é a maior prova de que o ser humano não vai ser extinto dessa cadeia de comunicação. Uhum. E o que que tu vê de próximos passos dentro do teu negócio, né? Vocês estão num caminho de maturidade, né, e Uhum. usando a IA, publicaram ontem aí, digamos, o primeiro, resultado já de um trabalho, de estudo e maturidade. Qual que é o próximo passo aí, né, o roadmap de vocês para os próximos meses e anos? Eu não consigo olhar anos nesse cenário, Sim, tá? que é tudo muito É rápido, né? tudo muito rápido. Então eu olho meses. E eu acho que a gente tem que olhar o que está no nosso campo de visão hoje. E certamente as empresas de alta tecnologia que estão criando essas soluções, certamente já tem algo muito revolucionário que também vai vir daqui 3 meses ou 6 meses, o ano que vem. Dentro do que nós temos hoje, a gente enxerga, aumentar a quantidade de conteúdos feitos com IA, mas não para substituir, para agregar. Então Sim. a gente continua com as influenciadoras, com os conteúdos onde nós mostramos as pessoas que trabalham na empresa, que é um conteúdo que veio muito do ano passado para cá, que é o EGC, que a gente chama, que é o Employee Generated Content, que é o funcionário aparecendo. Então, olha só, o influenciador, ele está dentro da tua empresa, Uhum, mas a IA ela vai aparecer como outro pilar, para mostrar um produto em detalhes, que de repente a gente vai poder pegar um produto e abrir ele em 3D onde antes a gente não conseguiria. uhum, Então eu enxergo no nosso roadmap esse tipo de atribuição que a gente vai utilizar. Dentro do cenário de criação. Dentro do cenário de análises e relatórios e tudo mais, a gente ainda não aplica a IA para análises, financeiras e tudo. financeiras e tudo mais, e essa frente provavelmente é a próxima É frente a que a próxima. gente vai entrar. Porque um e-commerce grande, ele tem muitos eventos acontecendo. E nem sempre os relatórios entregam tudo, porque tem que ter um olhar subjetivo.
E a gente acredita que a IA vai ser a próxima fronteira aí dentro dessas análises, que é quase como um humano olhando toda a jornada. Sim, é replicar aquilo que um humano antes fazia Isso. de forma manual ali, né, Hum, operacional ali, repetitiva, replicar num agente para que ele possa dar hum. e aumentar a produtividade daquele mesmo ser humano que antes fazia a mesma função, só que agora ele vai ter, Isso, digamos assim, um tempo mais, tempo livre para pensar em outras coisas, né. isso. Esse foi um papo que a gente teve também aqui na última conversa. Vai sobrar mais tempo pra gente, na tua visão, ou não? Ou a gente vai aproveitar esse ganho de produtividade para trabalhar mais? Então, eu acho que tem 2 vertentes aí desse pensamento. Se a gente for olhar no cenário atual ou tudo mais constante, vai sobrar mais tempo, porque as funções que demoravam para fazer, eu vou pedir para uma IA fazer. Como eu posso dar um comando para uma IA: "Organize essa planilha em Excel filtrando XYZ", Sim, que ia demorar talvez 4 horas para fazer algum tipo de configuração e vai demorar 1 segundo, que é o tempo de verbalizar a solicitação. Ok, mas ao mesmo tempo o mundo está mais competitivo, porque todo mundo agora consegue fazer uma todo mundo tem manipulação. o mesmo instrumento, né? Todo mundo tem o mesmo instrumento. Porque antes você precisava fazer um curso de Excel e ter muita manipulação de Excel, o Excel é um belo exemplo de que é uma ferramenta infinita, você tem N coisas para fazer. Agora, com o comando de IA, você apenas diz o resultado esperado e a IA vai dar o comando para essas ferramentas. Então, essa barreira do aprendizado, teoricamente, ela está morrendo. Assim como a internet trouxe essa possibilidade para as pessoas aprenderem coisas à noite, sem ter que pagar uma faculdade. Então, né, novamente a tecnologia ajudando os seres humanos e não atrapalhando. Sim, Então, esse eu acho que é o principal ponto que a gente tem que analisar. legal. Eh, e falando um pouco de business agora, vamos mudar um pouco o rumo da conversa, como é que tá a Pose hoje, posicionada no mercado? O que que vocês estão vendo aí para os próximos, aí sim dá para olhar para meses e anos, né, vocês Uhum, provavelmente têm um planejamento. uhum. O que que tu pode contar pra gente aí que não é confidencial? Então, a gente é um livro aberto, a gente pratica muita transparência, seja com os nossos clientes e com parceiros. Então, sempre que eu encontro até concorrentes em eventos ou cursos e tudo mais, eu procuro trocar muita informação que outras empresas acham confidencial, porque a gente acredita que o cenário atual e o futuro, e um valor nosso, onde todos podem vencer. Então, não é um cenário onde um vence e os outros morrem. Uhum. Então, acho que esse é um outro ponto É que até ganha-ganha, né? é ganha-ganha, né. Então a gente está trocando aqui informação, todos nós podemos, ter algo a passar para o outro e assim por diante. Mas falando da Pose, a Pose é uma marca que ela nasceu já no digital, mas ela nasceu literalmente do zero, ela não fazia parte de já um grupo de marcas de roupa, a gente não sabia nada no e-commerce, então a gente era realmente e totalmente inexperiente no mundo do e-commerce, e graças à tecnologia a gente aprendeu. Então vídeos, estudos, muitos erros, muitos acertos. Uhum. E a marca cresceu muito rápido, então a gente teve as dores do crescimento, que dói, então a gente teve muitos momentos onde a gente dobrou de faturamento mês a mês, só que você dobra se você pega uma jornada de 4 meses fazendo isso, né, vezes 8 vezes 10 o faturamento. Então isso dói muito dentro da gestão da empresa. Então a gente está num cenário hoje de, organização dessas dores, sanar as dores, fazer um planejamento agora que a gente consegue enxergar os próximos 2 anos, que antes era tudo muito novo, então a gente Sim. fazia uma aposta e depois vendia o dobro dessa aposta, mas como que nós iríamos descobrir que ia vender tanto? Então hoje a marca já se consolidou no mercado, ela já tem um nome, ela já tem uma identidade muito forte. Esse ano, nesse momento, nós estamos num momento de reposicionamento de marca, ah, que vai envolver uma produção de conteúdo um pouco diferente e tudo mais, essa parte um pouquinho mais não é confidencial, É, é só para não estratégica. ser estratégico. Mas é porque ela ainda não está totalmente pronta também, a gente ainda não gosta de falar uma coisa e depois fazer outra. Uhum. Mas a Pose ela está numa jornada de crescimento, então agora o que nós temos que fazer é organizar o nosso crescimento, porque os dados mostram que a gente não para de crescer e provavelmente a gente não vai parar de crescer, mas isso também tem os seus problemas, né. Sim. Não crescer é um problema, mas crescer constantemente no ritmo A acelerado gente fala que é um precisa problema bom, né. é um problema bom. Dobrando a nossa área fabril, criando um A produção de vocês é própria? então Como a gente é vertical, a gente vertical? vai desde a fabricação da malha até o produto pronto. Hum. Então esse é um grande diferencial, até o produto pronto não, até a entrega Uhum. na casa da pessoa. Obviamente que a entrega é terceirizada, né, com a transportadora e tudo mais, Mas a fábrica de vocês é aqui, ou em não? Criciúma, É em Criciúma? própria.
Hoje já não comporta mais, então a gente acabou terceirizando algumas partes, mas estamos ampliando a nossa parte fabril, de escritório e tudo mais, mas é tudo próprio. Tudo próprio. Estamparia, corte, só a parte de confecção que a gente acaba E para terceirizando, que é nosso. distribuir isso para o Brasil deve ser um desafio. Então, hoje, como nós temos o e-commerce já muito forte no Brasil, já foi relativamente solucionado, Uhum. tá? E aí a IA vem ajudando esse pessoal a atender melhor, porque era uma grande dor. E como? Que ela Então, eles conseguem antecipar problemas. Por quê? Se você tem uma ponte quebrada numa determinada região, então a IA já faz um aviso sim, personalizado para o nosso sistema, que naturalmente a gente consegue mandar para os nossos clientes. Estou dando um exemplo, sim. mas um reconhecimento de assinatura, um reconhecimento de foto na hora de entregar um produto, ou até o próprio atendimento ser mais autônomo durante a noite. Sim. Geralmente nós não temos atendimento 24 horas, nenhuma empresa tem atendimento 24 horas, Não faz sentido, né. só os serviços Só quem públicos. É, banco. banco, alguma coisa muito severa. Mas, pô, num domingo você fez um pedido, precisa fazer uma alteração de um número do seu endereço que você digitou errado, uma IA já consegue fazer isso, Uhum. né. Então tem transportadoras que estão usando isso a favor para ganhar eficiência, porque o jogo deles é um jogo de volume. Então se eles não tiverem eficiência, com certeza eles vão estar fora do jogo. E o Fernando no dia a dia, o que que tu usa IA fora negócio? Tu usa? Tu Então eu uso pouco, bem pouco, tá. Eu geralmente utilizo a IA para organizar ideias. Porque na função que eu executo, a minha função é CEO e o meu grande know-how dentro da empresa é a parte de performance, seria vendas, produção de conteúdo, tráfego pago, essa parte que leva a parte de acessos e vendas e tudo mais para a empresa. Então, eu acabo consumindo mais conteúdos de outros humanos, que são Uhum. pessoas que já estão na área, que estão ensinando coisas e tudo mais, e olhando para o meu negócio para entender se isso faz sentido. Então, eu, Fernando, procuro mais estudar do que executar tarefas. A IA, eu vejo que hoje ela auxilia mais quem executa tarefas, na Uhum. função executiva, né, numa função operacional, digamos Mas de assim. organização de ideias, tu tens um processo? Como é que é? Tipo, tô ali, tive um insight. Sim. Como é que eu faço? Eu utilizo geralmente, obviamente, o ChatGPT ou alguma coisa, o Gemini, alguma coisa nessa família, para organizar ideias. Então eu jogo todas as minhas ideias lá e peço para ele me dar outras alternativas, outros cenários que eu não estou vendo. Eu acho que nós, como seres humanos, geralmente a gente tem uma limitação do nosso campo de visão. Viés, né? São os vieses. É. Perfeito. Então tem vários livros sobre isso, vários nomes, né, Uhum. mas o geral que resume é o viés. Então eu peço para tirar os vieses, então às vezes eu dou um comando assim: "Imagine que você é uma pessoa de 18 anos que vive, não sei, no nordeste do Brasil e tem um celular da Samsung e tal. Pense como se fosse essa pessoa e me diga se isso aqui faz sentido". Se essa Então a gente exercita, por exemplo, uma jovem de 18 anos, que está muito distante da minha realidade em relação à posição geográfica, à idade, gênero e tudo mais, para trazer um outro campo de visão. E aí eu vou juntando isso e vai me dando novas ideias para eu poder, fazer outros experimentos. Eu uso a IA geralmente para isso. legal. Fernando, quero te agradecer, mas sem antes pedir para tu deixar aí pro pessoal as mídias sociais da Pose, tua, enfim, para o pessoal seguir e poder, é só feminina? Só feminino. Tu falou de corrida agora, já me deu: será que vai lançar uma linha masculina aí?" Não, só feminino. Aí a gente tem bastante essa pergunta, mas, vamos lá. Então para quem quiser encontrar a Pose no Instagram, @pose.com.br, nosso site pose.com.br também. Estamos em outras redes sociais também, mas a partir do nosso site as pessoas conseguem encontrar. E eu também estou no Instagram, apesar que o meu perfil é mais Low reservado, profile, é assim. mais low profile, mas também fico à disposição aí para quem quiser trocar ideia, a gente é bem aberto, seja para outros empresários, outras pessoas que querem ou pedir uma ajuda ou perguntar alguma coisa, fica o convite aí para sempre, trocar ideia, porque eu acho que a gente tem que, se ajudar. Beleza, obrigadão por ter vindo aí. Valeu? Fechou.